Como facilitar a própria vida quando você decide emagrecer e modificar os padrões alimentares da família? Ontem o TikTok me sacaneou. Para algumas pessoas, o meu vídeo simplesmente saiu sem som. Em pleno domingo? Eu tinha perguntado para vocês o que vocês preferiam que eu falasse essa semana. Sobre dieta da selva? Sobre whey protein e suplementos? Ou sobre o Ekadashi, jejum lunar? Recebi uma enxurrada de comentários dizendo que o meu vídeo estava sem som. E depois outros comentários dizendo que ele havia voltado. Mas aí já estava feito o estrago. Mesmo com legenda. Afinal, eu sei que você quer ouvir essa voz retumbante. Sendo assim, como uma forma de protesto, eu vou fazer um vídeo para cada um dos 3 assuntos. Ok? Só de raiva. Dito isso, vamos continuar com o assunto principal do vídeo. Não é novidade para mim lidar com empecilhos na vida das pessoas que eu conduzo em processos de emagrecimento. E normalmente são empecilhos corriqueiros, triviais, como por exemplo: ai, Amanda, eu não tenho como aplicar isso na minha casa. Meu marido não come tal e tal coisa, os meus filhos não vão aceitar. Eu não tenho como cozinhar uma refeição para eles e uma refeição para mim. Escuta uma coisa. Existem muitas formas de substituir alimentos pobres e hiperpalatáveis e metabolicamente ruins por versões muito mais interessantes, com menor impacto glicêmico e muito mais alinhadas com o seu objetivo. Eu não vou te vender a ideia de que isso seja simples, fácil. Não é. Mas é totalmente plausível e aplicável. E eu já vou te mostrar como. Mas antes de qualquer coisa, eu sempre falo, principalmente para as mulheres: você é a pessoa mais importante da sua vida. Se coloque em primeiríssimo lugar. E quando você faz isso, você vê uma pequena magia começar a acontecer. Claro, se as pessoas que moram com você, seu companheiro, sua companheira, estiverem alinhados, fica mais fácil. Mas não conte com o ovo no uke da galinha. Aqui em casa nem sempre foi fácil. Hoje o Benedito me agradece. Mas já teve época que Deus me livre. Se eu mexesse em alguma receita tradicional aqui, hoje eu faço isso com a maior tranquilidade. Ele aceita. Mas muitas vezes eu precisei enfrentar um embate para convencê-lo. E sim, outras vezes eu fui uma bela de uma bruxa. E quer saber? No fundo, eles adoram. Eles adoram uma mulher decidida. Aquela que sabe o que quer. A fêmea que ardilosamente conduz a situação de forma que ela saia ganhando e no final os dois saem ganhando. Porque eles são teimosos. Muito teimosos. Deus. E você sabe muito bem que para conseguir certas coisas na vida, às vezes você precisa usar um pouquinho mais de 2 neurônios. Uma das coisas mais importantes que você precisa fazer, que você tem que fazer, é colocar todos os holofotes em você. E deixar claro na sua casa que você é a estrela do show. Não, isso não é egoísmo, amor. É posicionamento. E ele deve ser respeitado. Com relação ao adversário, deixa ele sempre à sua espreita, tentando te decifrar. Em vão. Porque essa é a dança que move muitas relações. Ai, Amanda, eu não gosto de joguinhos. Não gosta? Então você vai sempre perder. Em um jogo que você tem tudo para ganhar. Essa raça gosta de caçar? Gosta de adrenalina? Se você se tornar uma mulher previsível, óbvia, boazinha, em pouco tempo, observe a maionese desandando. Trabalhe sua autoestima. Trabalhe a forma com que você se trata. E mudar o cardápio da sua casa será o menor dos seus problemas. Põe a carne na boca de um predador e você vai perceber ele perdendo o interesse pela própria refeição. Ter tudo de mão beijada é quase uma afronta para a natureza masculina. E entenda, eu não estou falando para você deixar o maluco morrendo de fome. Isso também é perigoso. Eu estou falando para você deixar ele com vontade. De alguma forma ou de outra, eles acham extremamente sexy uma mulher que se coloca em primeiro lugar, que se cuida. Minhas prioridades antes. Você sabe que o que eu estou falando é verdade. Coloque isso em prática. Depois me agradece. E não, isso não é psicologia, bebê. Isso é biologia. Quando você se coloca em primeiro lugar e não negocia com isso, eu falei anteriormente, você vê a magia acontecendo. E agora que você teve uma pequena aula gratuita com a bióloga aqui, agora vamos para a parte prática. A primeira coisa que você precisa entender é que mudar o padrão alimentar de uma casa
não começa no prato. Começa no ambiente. Se a sua casa está cheia de bolacha, de biscoito, de salgadinho, de alimento ultraprocessado, chocolate, toda sorte de tranqueira, bebida açucarada, você está lutando contra um sistema inteiro todos os dias. Você pode até ganhar 1 ou 2 batalhas, mas você vai perder a guerra. Então a primeira mudança é silenciosa. O que entra na sua casa. Porque aquilo que não está no armário, que não está à mão, que não está fácil, simplesmente não pode ser comido. Não compre. Segunda coisa, não tenta revolucionar o padrão alimentar da sua família da noite para o dia. Isso gera resistência. E o ser humano, principalmente quando o assunto é comida, é extremamente conservador. Então a estratégia não é confrontar, é substituir sem fazer muito alarde. Na verdade, como uma ninja, você vai passar desapercebida. Terceira coisa, você não precisa cozinhar 2 refeições diferentes para o mesmo momento. Isso esgota qualquer pessoa. Você não precisa fazer comida de dieta. É comida de verdade. É que sustenta. Comida que nutre. Quarta coisa, não deixa para pensar no que você vai comer depois que a água já bateu no porta-malas. Você vai acabar optando pelo que é mais fácil, mais rápido, mais disponível. Já foi no supermercado com fome? Caos, né? Caos. Para você mudar o seu padrão alimentar e da sua família, você precisa organizar e prever as coisas. Porque na vida real, as pessoas comem muito mais o que está prático do que o que é ideal. Quinta coisa, e talvez a mais importante, não tenta convencer ninguém. Discursinho não vira. As pessoas não mudam porque você explicou. Elas mudam porque elas estão vendo você mudar. Elas observam. Palavras são palavras. Resultados são incontestáveis. Quando a sua energia melhora, quando o seu humor muda, quando o seu corpo responde, quando você começa a se sentir melhor na sua própria pele, a curiosidade aparece. Sem impor, sem evangelizar, sem querer pregar, sem transformar a mesa de refeições em um campo de batalhas. Não queira convencer ninguém. Você é um relatório ambulante. Basta olhar para você. Porque no fim das contas, quando uma pessoa da casa muda de verdade, ela acaba inevitavelmente puxando todo o resto junto. Então você começa por você. Arrume o ambiente, melhore o que está no seu prato e deixe o exemplo fazer o trabalho pesado. Agora eu vou te falar uma coisa séria. Se teu companheiro, a tua companheira, ficar incomodado de ver você se cuidando, mudando, evoluindo e começar aqueles clássicos movimentos sabotadores, aí é hora de você colocar a barba de molho. No final das contas, você não pode só querer mudar. Você tem que decidir mudar, pois querer não é poder, já diriam os X-Men. Deixe seu nome e a cidade de que você fala aqui nos comentários, pois esse foi o meu pedido no vídeo que não saiu a minha voz. E eu gostaria sim de conhecer você melhor.